Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso cantinho de artes. Gente, eu já estava com saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Nozeli Camim Fernandes, aqui do Ateliê Camim. E hoje nós vamos pintar essa linda florzinha. É uma florzinha bem simplesinha, mas feita com muito amor e muito carinho para vocês. Ela é uma florzinha que pode ser pintada iniciantes, mas nada impede que as artesãs aí de plantão comece a pintar também. Gente, essa florzinha, você pode pintar ela em toalhinha de chá, pode pintar em toalhinha de bandeja, guardanapo. Então, assim, pinte aonde que você achar que deve pintar. O importante é você pintar. Ah, mas antes da gente ir para a aula, já aproveita para curtir. Deixe um comentário aqui embaixo que eu vou adorar a ler todos os comentários e responder também. Me sigam lá no Instagram, Nozeli Camim _ateliê. Menina, me sigam lá e curtem as minhas coisas. Podem compartilhar essa aulinha para uma amiga. Fica à vontade. Ajuda a divulgar e bora para a aula. Hoje escolhi essa florzinha que nós vamos pintar ela. Então, eu já risquei aqui, né? Centralizei, risquei. E agora, nós vamos fazer o fundo. Hoje, eu vou iniciar diferente, tá? Primeiro, eu costumo sempre fazer o pintura primeiro e depois o fundo. Hoje nós vamos iniciar pelo fundo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma camadinha aí de diluente ou clareador, tanto faz. Você pode passar o diluente ou você pode passar o clareador. Ah, não tenho nem diluente nem clareador. Dá uma umedecida com um pouquinho assim, molha o pincel na água, dá uma secadinha nele, dá uma umedecida no tecido. Mas, gente, toma cuidado, porque a água, ela expande, tá bom? O clareador e o diluente não vai acontecer isso, mas a água sim. Então, tome muito cuidado, mas você pode sim dar uma umedecida com água, não muito para encharcar, tá bom? Então, vamos lá passando aí a camadinha para depois a gente vir com a pintura. Com esse fundo, nós vamos usar aí para o fundo a cor marfim, o palha, só aqui um pouquinho. A cor, vamos usar o marfim. Como que você vai fazer com o marfim? Você vai diluir ele no pouquinho com o clareador ou diluente e vai passar. Aí depois você vem com o areia e com o palha. Primeiro o marfim com o diluente. E vamos passar camadinha bem pouquinha, tá, gente? Começa sempre, ó, aí eu já coloquei um pouquinho de areia. Peguei pouquinho de areia, coloquei aqui embaixo para dar um degradê assim mais escurinho, né? E aí você vai passando, ó, degradê, vai passando a areia misturado com o marfim, com a cor marfim. E vai passando. Esse fundo é super facinho de fazer, é só você usando aí, ó, o areia, um pouquinho do palha, um pouquinho mais nas partes em cima que você vai usar a cor
marfim. Ó, deixa bem assim, ó, espalhadinho. Boleia bem esse pincel, tá? Aí, agora aqui embaixo, eu vou pegar um pouquinho só, ó, tá vendo? Bem pouquinho que eu tô pegando, ó, não é muito, de palha. E vou fazer mais um clareamento aqui, pra ficar assim, ó, bem suave. Porque aqui embaixo eu vou pegar um pouquinho da cor capucino para escurecer. Só aqui embaixo. Mas, gente, se vocês não tiver o capucino, vocês podem usar o sépia mesmo, tá? Pode usar até o verde oliva, se quiser. Então, não é porque não tem... Ah, não tenho a cor. Não tem a cor, eu posso substituir, tá? Eu tô usando o capucino aí, ó. E aí você dá uma boleadinha, só vai colocar nas partes mais escuras. Aqui vai ser os galhos, então por isso que eu tô fazendo mais escurinho um pouquinho. E vou colocar mais um detalhinho aqui desse lado, ó, esfumo pra cima desse marfim, desse areia. E vou colocando, é bem pouquinha tinta, gente, não precisa de muita tinta, não. É somente para escurecer um pouquinho só a parte de baixo, tá bom? Ó, só boleia bem o pincel para não ficar marca e vai passando, ó. Mais um pouquinho aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui também e eu acho que já chega. Já tá bom. Esse risquinho vocês vão amar pintar. Esse risquinho eu fiz para as fadinhas. As minhas fadinhas deram um show aqui no ateliê. Para quem não tá me seguindo, já aproveita, me siga, se inscreva no canal, porque isso é importante para animar. Indica para uma amiga se inscrever também no canal. Ó, prontinho aqui, tá? Agora, nós vamos pegar um stencil. Eu escolhi um stencil bem simplesinho. Eu acho que até ele é da Litroart, mas antes eu vou ensinar com vocês aqui um pouquinho, ó. Pega o clareador, um pouquinho da cor capucino, ó, faça essa melequinha, limpa o pincel, isso é importante, não vai colocar o pincel no stencil carregado de tinta não, que dá ruim. Esse meu stencil, ele já tá bem velhinho, então tem uns lugarzinhos que a letrinha, ela tá meia remontada, gente, então assim, vai ficar com um defeitinho lá em cima, mas não dá nada não, tá? E aí você vai, movimento circular, vai passando o pincel, ó, com pouca tinta, que as letrinhas vai ficar, ó, olha lá, tá vendo? Ficou um pouquinho remontado algumas letrinhas ali, mas é o defeito do meu stencil mesmo. Mas isso não tira a beleza do trabalho, não. Vou tentar não pegar essas letrinhas aqui. E vamos lá, passar. Movimento circular, pouquinha tinta. Eu tentei, mas eu não consegui não, acho que pegou. Ai, meu Deus. Mas não dá nada não. É um pequeno detalhe, meninas.
Mas se vocês não tiverem esse, pode ser um outro, tá? Pode ser um outro stencil. Olha lá, pegou do mesmo jeito, mas tudo bem. Ficou manchadinha porque meu stencil, ele tá bem nesse lugarzinho, ele tá estragadinho. Agora vamos para as folhas. Para as folhas nós vamos precisar de verde oliva, verde pistache, verde pântano, um pouquinho de siena. Vamos usar também o erva doce e vamos usar também o capucino numa folhinha que vai estar bem embaixo. Nós vamos colocar um pouquinho, ó, o siena. Eu vou usar esse pincel. Ele é o pincel da série 421, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Pego lá o verde oliva. Ó, coloco o verde oliva embaixo. Deixo escurinho, ó, verde oliva. Primeiro nós vamos para as folhas. Ó, eu esfumo. E já venho com o verde pistache. Elas são umas florzinhas, umas folhinhas bem pequenininha, bem delicadinha. E aí, ó, já venho aqui com um pouquinho de pântano e coloco. Então, a base da folha sempre vai ser assim: verde oliva embaixo, verde pântano e em cima ela é mais clarinha. Nós vamos usar o verde pistache. Aí, você vai pegar o erva doce ou o branco, tanto faz, e vai puxar, ó, essas vírgulas. Mas primeiro você faça deixa eu mostrar aqui, ó. Se você não tem o erva doce, você pode pegar aqui, ó, o verde pistache, coloca um pouco de branco nesse verde pistache, que você vai ter um tonzinho mais próximo do erva doce, ó. Quanto mais branco eu coloco, mais próximo do erva doce ele vai ficar. Então, assim, é uma opção. Não tem erva doce? Faz essa misturinha aqui. E se não quiser também fazer a misturinha, não dá nada não. Você pode usar o branco mesmo. Eu gosto de fazer a misturinha ou então usar o erva doce, mas você fica à vontade, ó. Já faz aqui o meio, ó. E puxa a vírgula, ó, aqui desse lado. Do outro lado nós já puxamos. Vamos para outra folhinha. Nós vamos pintar essas 3 folhinhas aqui. Aí, nós vamos dar uma aceleradinha no vídeo para ele não ficar muito longo. Vocês vão ouvir uma musiquinha e depois nós voltamos com os detalhes. Gente, é super fácil essa folhinha, não tem segredo, ó. Colocou aqui a parte escura embaixo, vai com a parte mais clara e depois, ó, erva doce, puxa ali as vírgulas, ó. E tá pronto aí a folhinha. Então, não tem segredo. Se ficou muito clarinho, você vem e, ó, escurece um pouquinho e deixa a folhinha aí, ó. Bem certinho. Agora o clarinho. Sempre essas cores, tá? Verde oliva, verde pistache e para escurecer o pântano. Mas toma cuidado, que o pântano, ele é venenoso, tá? Ele é uma pigmentação muito escura. Aí, para iluminar, você vem com erva doce. Beleza? Então, agora nós vamos aqui para as próximas folhinhas, que é o mesmo jeito, a mesma estrutura, tá bom?
Essa nós vamos fazer um pouquinho diferente. Olha só, eu vou colocar aqui embaixo o verde oliva, normalzinho igual as outras. E depois eu vou vir com um pouquinho de siena, porque ela tem uma corzinha mais amarelada. Então, coloca aí um pouquinho de siena. E depois, para dar uma escurecidinha nela, eu vou colocar um pouquinho de capucino. Mas se vocês não tiver e quiser colocar o sépia, também pode, tá? Só para dar uma escurecidinha. E a base da folha é a mesma coisa, eu só mudei um pouquinho a cor, ó. Vou esfumar aqui. E já venho aqui, ó, faço a nervurinha com erva doce. Venho e vou fazer as vírgulas, ó, igualzinho às outras. Só vai ficar um tonzinho de folha amarelada, assim, como se ela estivesse um pouquinho seca. E as outras folhas, ó, nós temos mais essas folhas aqui do mesmo jeito, ó. Verde oliva, coloco verde oliva, esfuma, vem agora com o pistache, coloco o pistache, esfuma, agora vem com um pouquinho, isquinha, como eu disse anterior, o pântano, ele é muito escuro. Então, um pouquinho e já coloca o erva doce, ó, pra fazer as vírgulas. Os detalhinhos, né? Da folhinha, ó. E pronto. Continuando as folhas do mesmo jeito, ó. Verde oliva. Olha só como que eu faço no pincel, ó. Verde oliva. Coloco lá, deposito aqui do outro lado também. Agora eu venho com pistache. Vou completar aqui deste lado. E já vou, como essa folha é um pouquinho maior, dá para trabalhar ela mais, ó. Aí eu já vou com o verde, coloco esse verde pistache lá embaixo também, porque lá eu vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Coloquei e vou esfumando. Agora eu venho aqui, ó, com um pouquinho do pântano, coloco um pouquinho aqui, esfumo. E agora eu já posso vir com erva doce. Faço a nervurinha, puxo um espacinho, dou um espacinho, puxo mais uma e mais uma. E do outro lado também. Tem vez que eu faço 3, tem vez que eu faço 2, ó. Tem vez que eu faço 3 vírgula, 2 vírgula, então você que vai fazer aí o tanto que você achar que pode. Não muito nem pouco, né? Mas é isso. Colocou. E puxou. Temos mais umas folhinhas aqui. Vou dar uma aceleradinha para não ficar tão longo. E depois a gente já volta com as flores.
Agora vamos para as flores. Rosa bebê, vamos usar também o branco, vamos usar o rosa escuro e vamos usar um pouquinho de púrpura, tá? Mas antes, ó, nós vamos pegar o branco. Deixa eu pegar o meu aqui. E vamos fazer um branco bem aguadinho. Ó, pega o branco, coloca, pode ser água, pode ser aquarela silk, pode ser soro fisiológico, coloca aí, desde que a água seja bem limpinha, tá? Eu vou colocar aquarela silk. Aí deixa a tinta bem molinha. Eu gosto de trabalhar com tinta molinha, tá, gente? Sempre. E agora você vai pegar o diluente ou clareador, tanto faz. E vamos pintar primeiro o botãozinho. E eu já coloco junto, gente, ó, um pouquinho de clareador no pincel mesmo. Um pouquinho de clareador ou diluente e um pouquinho do branco, ó. Fiz a camadinha embaixo, agora eu venho com um pouquinho de rosa bebê. Isso aqui é só para tampar mesmo os buraquinhos e deixar os lugares que eu quero mais claro, mais clarinho, ó. Veja que o risco tá mostrando ali, não tá tampando meu risco, tá? Ó, esfumo bem para ter a certeza que tá todos os buraquinhos tampadinho. Aí eu venho, ó, um pouquinho de rosa escuro. E esfumo pra cima desse branquinho com esse rosa bebê. Aí eu venho com uma esquinha, ó, bem pouquinho, esquinha, esquinha, tá? De púrpura e coloco lá em cima. Pego de novo, dou uma esfumadinha, ó. Agora nós vamos fazer essa outra parte aqui, ó. Pego o rosa, coloco lá, bem aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Vem com o branco, coloco um pouquinho de branco aqui embaixo. Dou umas riscadinhas, ó. Aí, eu limpo bem o meu pincel. Venho com o rosa, ó, pouquinha tinta. E eu vou colocar aqui, ó, nessa parte aqui, puxo, ó. Bem pouquinho, não precisa ser muito não, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Aí, agora eu venho, limpo o pincel e venho aqui, ó, com púrpura, com um pincelzinho filete, ó. E puxo um pouquinho com púrpura. Você já faz assim umas irregularidades para deixar bem leve, né? Vem com o branco, ó, coloco, dá uma puxadinha e deixo aí secar. Depois, se precisar de retocar, vem e retoca, tá? Tanto o branco quanto a cor rosa mais escura. Aí você que sabe. Agora vamos fazer a sépala. Pega aí o verde oliva. A sépala também tem que iluminar, tá? Aí pega lá um pouquinho do branquinho,
coloca. Pode ser verde pistache também. E depois você coloca o erva doce para iluminar. Mais uma. Ó, dá uma dançadinha no pincel e ilumina. Olha como que fica bonito. Ó, a tinta pra baixo, tá vendo, ó? Tinta pra baixo, ó. Eu venho e faço aqui, ó. Coloco o pincel bem retinho, ó, e dou essa viradinha no pincel. E esfumo. Agora, ilumina. Escureci mais um pouquinho aqui, ó. Vou puxar uma outra aqui, ó. Bem suave. Uma pra baixo. Bem pouquinho. Olha só, ilumina também, tá? As de baixo também tem que iluminar. E aí, ó, só puxei a de dentro, vou iluminar e agora nós vamos fazer o cabinho. Coloca a tinta e, ó, coloco e dou uma giradinha no pincel e puxo. Se quiser engrossar um pouquinho, pode, só que eu não vou agora não. Aí depois, na hora do acabamento, se eu achar que precisar, eu volto lá, tá? Agora vamos aqui às flores. Nós vamos pintar a primeira juntas. Eu vou usar esse pituá aqui, ó. Ele tem a cerda mais macia, ó. Ele é da série 423. Esse meu aqui, eu acho que ele é o 2. Ó, passo diluente, uma camadinha de diluente. Camadinha bem ralinha, tá? De diluente, pode ser clareador. E aí, eu já venho com o branco, ó. Vou fazer aqui vou fazer 4 pétalas. Ó, vou no meio delas, coloco o branco, mas você também pode fazer pétala por pétala, tá? Vou fazer 4 para adiantar, ó. Vem com o rosa bebê, somente, ó, joga em cima desse branco, vai ficar um rosa bebê mais clarinho. Esse rosa bebê é para tampar buraquinho, porque a pintura, ela não pode ficar com buraquinho. Então, ó, colocou o rosa bebê e puxa. Somente para tampar buraquinho mesmo. Aí, já vem com o rosa escuro. Se você não tiver o rosa escuro, você pode usar pink, tá? Tanto faz. Dá umas riscadinhas nela, assim, ó.
Pra dar uma profundidade, né? E aí, você já vem, ó, com um pouquinho do rosa escuro, coloca. Se você quiser colocar também um pouquinho de púrpura, pode, tá? Mas eu vou deixar para colocar no final. Vem com o branco. O branco para dividir as pétalas, né? Quem tá por baixo, quem tá por cima. Quem tá por baixo recebe sombra. Ó, a do lado de cá, ela tá por baixo. E essa daqui tá por cima. Então, ó, já coloca aí. Dá umas riscadinhas, se tampou, né? Arrumo. Vou iluminar um pouquinho dessa aqui, que eu achei que ela tá um pouco escura. Bem aqui. Aí, emendo tudo ali, ó. Vem com um pouquinho do rosa. E coloco uma profundidade aqui só para as duas não se emendar. Aqui também. Sempre, gente, pouquinha tinta no pincel, tá? Menos é mais. Lembre disso, sempre. O menos é mais. Tem gente que carrega muito pincel de tinta. Você vê que eu venho sempre com pouca tinta no pincel. Coloco um pouquinho de branco aqui. Aí, ó, eu vou passar um pouquinho do rosa aqui, porque elas emendaram. Ó, esse risquinho eu vou deixar em forma de carrossel lá no meu Instagram, tá bom? Então, vocês vão lá, salva, imprima e pinte. Vai estar salvo lá em forma de carrossel. Já aproveitando, para quem não tá me seguindo lá no Instagram, corre lá. Vai me seguir, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho do escuro, porque ela tem uma pétala bem pequenininha aqui, ó, que tá lá por trás, mas também, falei errado, tá lá por trás, mas também eu vou, tá vendo? Eu vou iluminar ela, ó, e agora o branco aqui nessas outras pétalas aqui, vamos fazer mais essas daqui para dar uma adiantada. Coloco o rosa do mesmo jeito que nós fizemos lá naquelas outras pétalas. Puxa a corzinha. Isso aqui, ó, é só pra tampar buraquinho. Gente, ó, quero falar para vocês que eu tenho um curso online chamado Pintura e Pano, a Arte que Transforma. Esse curso eu lancei ele o ano passado em março. Foi um sucesso. Lá dentro desse curso nós temos 10 projetos. E agora eu vou colocar mais 5 projetos dentro desse curso e vamos fazer o lançamento dele novamente. Vai ser a segunda edição de arte pano, pano e ar. Ai, meu Deus do céu! Calma lá, tô nervosa. Pintura e pano, a arte que transforma. É esse o curso, tá?
eu também tenho um curso de toalha, mas esse curso de toalha vai ser um assunto para um outro momento, que nós também vamos ter novidade dele. Mas o que vai ser agora em março vai ser vou relançar, né? Na verdade, eu vou colocar mais 5 projetos dentro dele, porque ele não tá ativo para vendas, porque nós fechei ele para vendas e nós começamos o outro projeto de toalhas. Agora, ele foi assim tão sucesso que eu vou relançar ele novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 5 projetos dentro dele e nós vamos vender ele. Ele vai estar para a venda dia 15 de março, se Deus quiser. As aulas dele já tá praticamente quase todas gravadinhas, só falta editar. E aí eu já vou lançar lá na plataforma e vou estar colocando à venda. Vocês ficam aí ligadinha no meu Instagram, na minha rede social, que eu vou anunciar lá, tá bom? E eu espero que vocês comprem, porque esse curso é um curso muito bom. As meninas que estão lá dentro deles estão amando. Ele é na plataforma Hotmart, tá? Ó, aí aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de rosa, dar uma esfumadinha assim, ó. E a nossa florzinha já está quase pronta. Depois tem o miolinho, tá? Viu que facinha? Não é difícil não, gente. Compartilha, tá? Essa aulinha vocês podem compartilhar lá no Facebook, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar com as amigas de vocês, com os amigos, né, de vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilhar essa aula. Agora, nós vamos para a outra florzinha. Gente, essa daqui eu vou dar uma adiantada nela, tá? Então, assim, eu vou passar o diluente nela e aí eu já vou vir com o branco. Vou passar nela todinha, já vou misturar junto, ó, o diluente com o branco. E aí, vamos pintar ela mais rapidinho, porque vocês já sabem, eu vou dar uma riscadinha aqui somente para não perder o risco. E vocês façam aí na de vocês, porque eu vou pintar ela toda de uma vez. Agora, se você for pintar pétala por pétala, não precisa de fazer isso aqui não, tá bom? Aí você siga o risco aí normal. Ó, já vou vir com o branco e o diluente junto, ó. Vou passar aqui, vou dar uma molhadinha nela com o diluente e eu já coloco junto o diluente e o branco, ó, tudo no mesmo pincel. Passei aqui, deixa o miolinho, tá? Não coloca no miolinho, não. E agora, eu vou pegar um pincel menor e vou vir com o branco. Eu peguei esse lixado, tá? Mas pode ser o da série 421 mesmo, não tem problema não. E vou vir com rosinha, ó, e vou passar aqui, ó, a camadinha somente para tampar buraquinhos. Então, meninas, ó, vocês vão ver eu falando muito nesse negócio, tampa buraquinho, tampa buraquinho. Não é malicioso, não. Só para tampar os buraquinhos mesmo na pintura. Ó, coloca. E aí, depois que eu fizer isso aqui, eu vou vir com rosa e para dividir as pétalas. O rosa eu vou usar do mesmo jeito que eu usei na outra.
Então, nós vamos dar uma aceleradinha aqui para não ficar muito longo, porque senão vocês vão cansar, né? De me ver pintando aí. Aí, é a mesma coisa, tá bom? Olha, aí coloquei o branquinho, né? Só para finalizar aqui, ó. Coloco mais um pouquinho de branquinho. Nos lugares que você vê que tá muito escuro, você coloca mais um pouquinho de branquinho. E já vai, ó, tá vendo? Agora, nós vamos para o miolinho dessa florzinha. Já estamos quase finalizando. Então, vamos para o miolinho dela. Nós vamos precisar aqui de amarelo ouro. Vamos precisar de amarelo limão. Vamos precisar também de cerâmica. E aí, você vai pegar o amarelo ouro, coloca na parte de baixo. Vem com o amarelo limão, coloca na parte de cima. Não precisa, pode ser com a sujeirinha do pincel mesmo, tá? Não tem problema não. Aí, você vem com isca, gente. Deixa eu só falar uma coisa. Isca é pouquinha tinta, tá? De cerâmica, porque, menino, esse cerâmica é venenoso, ele tem a pigmentação muito forte, né? Então, ó, tá vendo? Pouquinho no cantinho do pincel. Coloca embaixo. E vamos para outra, do mesmo jeito. Vou colocar o amarelo ouro. Agora, você vem aí com o amarelo limão. E depois, isca de cerâmica embaixo. Isquinha de cerâmica, ó, um pouquinho. Olha só, pega um gotinho de aquarela silk, pode ser água também, tá? Coloca o cerâmica, dá uma diluída nele. E aí, você vai dar umas batidinhas com esse cerâmica embaixo. E também, você vai puxar uns fiozinhos, não muito, bem pouquinho, ó. Pega a tinta, ó, e puxa bem fininho, tá?
em alguns lugarzinhos só, bem fininho. Põe muito não, que fica feio. Alguns, dá umas batidinhas. Agora pega o amarelo limão. Pode colocar também um pouquinho de aquarela silk nele, tá? Eu vou colocar o aquarela silk amarelo limão, mas se você tiver o outro aquarela silk clareador, pode também, tá? Ou água também, fica à vontade, ó. Só pra ficar mais molinha a tinta, ó, dou umas batidinhas lá em cima. Ó, que foi muito, mas não tem problema não. Batidinha, deixa eu arrumar isso aqui, isso. Aí pega um pouquinho do branco e dou umas batidinhas também. Aí, você vai pegar um pouquinho do amarelo e embaixo, ó, tiro aqui, tá vendo? Eu vou dar umas iluminadinhas aqui embaixo também, ó. Bem pouquinho, precisa ser muito não. A outra do mesmo jeito, dou umas batidinhas aqui com amarelo limão. Depois eu venho aqui com o branquinho também, dou uma iluminada. Pego o branquinho, ó, umas batidinhas. Mesmo jeito que eu fiz na outra. Puxo. Ficou muito fininho. Engrossei um pouquinho aqui. Aí, amarelo. Põe um amarelo limão aqui também. Agora, nós vamos dar um acabamento nas folhas e um acabamento nessas florzinhas também. Pego o púrpura e eu vou colocando nas partes mais baixinha, ó. Tá vendo? Onde tem esses buraquinhos, eu coloco um pouquinho de púrpura. É um risquinho, tá? Deixa o púrpura também aguadinho. É a cor púrpura. Depois, eu venho aqui também com um branquinho. E coloco nelas assim, ó. E vai colocando. Pode colocar o branquinho também. Que é o púrpura. Ó, bem pouquinho, tá? Aí, você também pode pegar lá um pouquinho do branquinho e fazer a mesma coisa em alguns lugares. Não precisa ser em tudo, tá? Ó, pouquinho branquinho bem diluído. Coloca, ó. Tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso. Arruma. Se o seu branquinho, você viu que ficou muito escura, a sua florzinha, você pode colocar uns risquinhos a mais de branco, tá? Você pode realçar tanto o escuro quanto o claro. Agora, você vai pegar o sépia
vai colocar uma gotinha de água, do mesmo jeito que eu já ensinei. E vai vir nas folhas, ó. E vai fazer as nervurinhas da folha. Eu gosto muito de dar esse acabamento, ó, nas minhas folhas. Eu acho que aí fica mais bonito. Se você gostar, você pode fazer, fica à vontade. Se você não gostar, não precisa fazer não, tá? E aí você vai, ó, bem aguadinho. Coloca. Então, gente, ó, a aula era isso, tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Deixa aí o comentário. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou estar, na medida do possível, atendendo vocês, porque esse canal aqui é um canal de transmissão gratuito para vocês pintar. Então, assim, fica à vontade, tem dúvida, tem sugestão, pode deixar, tá bom? Que eu, com certeza, eu vou responder todos. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Mais uma vez, me siga no Instagram, compartilhe essa aulinha. É uma aulinha simples, mas feita com muito amor, com muito carinho para vocês. Agora vamos fazer aí o caule dela, ó. Puxa uns caule e prontinho, ó. A aula é essa daí. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Ó, eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigada. Gratidão a todas vocês, tá bom? Um super beijo. Fica com Deus e olha, não esqueça de assinar a sua obra de arte, tá bom? Porque a nossa obra de arte a gente tem que assinar. E aí você vai ver, se precisar de retocar alguns lugares, vocês retocam também. Gente, fica com Deus e olha, um excelente dia para vocês. Um super beijo, fica com Deus. Ah, não esquece, viu? Não esquece de me seguir lá no Instagram e nas redes sociais. Vocês podem estar compartilhando, tá? Assinou o trabalho de vocês, não esqueça disso. E tá aí, mais uma aulinha. Muito obrigada, gratidão mesmo. Meninas, ficam com Deus e muito obrigado por estar comigo até aqui.